Enviados, pois, pelo Espírito Santo, versículo 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. E este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Então olhe para mim, por favor. Está escrito aqui que o Espírito Santo enviou Barnabé e Saulo. Eles não foram para lá por conta própria. Eles não foram para lá por uma vontade deles. Foram enviados pelo Espírito Santo. E quando eles chegaram lá, além das várias pessoas que ouviram a palavra de Deus naquele lugar, houve um homem em especial, que era um procônsul, que era uma autoridade ali naquele lugar, e que a Bíblia faz questão de dizer que era um homem inteligente, era um homem culto. Ele, diz a Bíblia, que diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Diligenciar significa unir esforços. Ele se esforçava para ouvir o quê? A palavra de Deus. Até por ser uma pessoa inteligente, ele queria conhecer aquele Deus que Saulo e Barnabé estavam ali pregando. Diferente de algumas que estavam ali por curiosidade, diferente de algumas que estavam ali porque queriam ver os milagres, diferente de alguns que estavam ali porque queriam ser curados, este homem não, ele trazia uma sinceridade dentro dele, ele trazia um desejo verdadeiro de querer conhecer aquele Deus que Paulo e Barnabé estavam ali pregando. E é esse tipo de pessoa que conhece a Deus. Nós chamamos na rádio, na televisão, as pessoas doentes que querem ser curadas, os viciados que querem se libertar, os que estão na miséria que querem prosperidade. Mas chegando aqui na igreja, após ter as suas necessidades atendidas, a gente procura despertar a consciência dessas pessoas que mais do que elas conhecerem o poder de Deus através da cura, da libertação, elas precisam conhecer a quem? A Deus. Elas precisam nascer de Deus, ter o Espírito Santo. E há pessoas que vêm à igreja e só querem resolver o seu problema. Só querem a sua cura, só querem a sua libertação, só querem a sua prosperidade. Então essas pessoas não fazem o que esse homem fazia. Ela não se esforça por conhecer a Deus. Ela não se esforça em querer absorver aquela fé verdadeira. Então, por isso, muitas pessoas, e a gente vê, por exemplo, muitas pessoas vêm à igreja, ficam um certo tempo e depois saem. Porque, no fundo, elas eram como aquelas multidões que ouviam as pregações, que eram curadas, eram abençoadas, e depois se retiravam. Mas há no nosso meio aquelas pessoas que são como este homem. Elas querem conhecer a Deus, elas querem ouvir, querem aprender, querem fazer a vontade de Deus. Então são estas pessoas sinceras, verdadeiras, que acabam se tornando alvos do diabo. Porque você observa aí no versículo 8, que o diabo, percebendo o esforço daquele homem em conhecer a Deus, e sabendo que por ser uma autoridade e um homem inteligente, a conversão dele com certeza significaria a conversão de muitas pessoas da sua mesma classe social, então o diabo tratou logo de arrumar uma maneira de tentar impedir. E o que está escrito aí no versículo 8? Mas opunha-se-lhes Elimas o mágico, porque assim se interpreta o seu nome. Leia em voz alta: procurando afastar da fé o procônsul. Então, olhe para mim, por favor. Imagine você, vem aqui, seu Francisco, por favor, vem aqui, seu
seu Afonso, faz favor. Vem aqui, Felipe, faz favor. Imagine que Barnabé e Saulo fossem aqui os dois obreiros. E o Felipe fosse o procônsul. Vem aqui, por favor. Então ele se esforçava por ouvir a palavra que eles pregavam. E eles, por outro lado, se esforçavam para ganhar o quê? A alma daquele homem interessado em se converter. Mas entre os dois, havia aquele homem chamado Elimás, que se opunha, que estava no caminho. E com certeza, quando eles falavam uma coisa, ele vinha e falava o quê? Outra. Quando eles ensinavam uma coisa, ele vinha e ensinava outra coisa contrária. Uma ferramenta, um instrumento nas mãos do diabo para impedir que aquela pessoa sincera conhecesse o Deus que Barnabé e Saulo pregavam. E por que eu estou falando isso? Porque eu já vi, pessoal, olhem para mim, por favor, eu já vi muita gente que estava na fé, que estava nessa sede de conhecer a Deus, e que mais tarde se tornaram pessoas completamente descrentes, completamente incrédulas. Eu já tive, por exemplo, o privilégio de voltar numa igreja onde eu passei, como foi o caso aqui em Vila Nova de Gaia. Eu tive lá por 2 anos e meio, passado depois algum tempo, o Espírito Santo mandou eu de volta para a mesma igreja. E eu conheci pessoas, na primeira vez que eu passei lá, pessoas fervorosas, pessoas que quando você conversava com ela, você via Deus, pessoas que quando abria a boca falavam coisas de Deus, você percebia pureza naquelas pessoas. E passado um tempo, para minha tristeza, quando eu voltei lá na mesma igreja, eu encontrei pessoas que praticamente eram outras, completamente diferentes. Aquela pessoa que tinha bons olhos, aquela pessoa pura, totalmente incrédula, descrente, até a maneira de falar com a gente era diferente. O que é que mudou nelas? Por que elas eram tão fervorosas e agora estão tão frias? Por que eram pessoas, por exemplo, muito jovens, que nasceram na igreja, eram do grupo jovem, eram fervorosos, eram dedicados, hoje mal vêm na igreja, não aparecem na igreja? Por que tem muitos de vocês que já foram obreiros, e hoje nem evangeliza mais? Por que há muitos de vocês que sacrificavam, e hoje quando chega a época de campanha de Israel, você é tão frio, tão diferente de como você um dia já foi? Sabe por quê? Pode ter se aproximado de você um Elimás, que começou a falar tudo o contrário do que nós um dia falávamos para você. E você que pensava de um jeito, hoje você está pensando de outro. Você que agia de um jeito, hoje está agindo de outro. Porque o diabo colocou um Elimás no seu caminho. E esse Elimás contaminou a sua fé, envenenou você. Com o que falou, com o que mostrou, com alguma forma. Porque o diabo, ele vai usar das formas que ele puder para querer afastar você da fé. Porque ele não quer que você esteja na fé. Ele não quer que você esteja em comunhão com Deus. Ele não quer que você tenha esse espírito de fé que um dia você teve, ou que talvez, a exemplo deste homem, você quer ter, mas que o diabo está lutando para que você não tenha. Você sabe, está sempre aparecendo pessoas para querer contestar a sua fé. Eu me lembro, muito obrigado. Eu me lembro que quando eu comecei na igreja, e eu só tinha 14 anos, eu tinha muita vontade de morrer. Eu era uma pessoa, um jovem triste, infeliz, vazio. Embora não tivesse problemas de saúde, minha família não tinha problemas financeiros, nem vícios, nem discussões dentro de casa, mas eu tinha tudo e não tinha nada, era vazio. E quando eu fui na igreja, pela primeira vez, já no primeiro dia, eu encontrei uma paz tão grande, que eu me entreguei de uma maneira tão rápida, como eu já disse aqui em outra ocasião, com 2 meses e 20 dias de igreja, já era obreiro. Fui logo batizado nas águas, fui logo batizado no Espírito Santo. E uma vez eu me lembro
que eu estava voltando da igreja, eu tinha uma malinha, sabe aquelas malinhas pequenininhas? Eu tinha uma malinha onde eu guardava a gravata e a Bíblia quando eu voltava da igreja. E eu me lembro que eu cheguei na porta de casa, o meu vizinho, do outro lado da rua, na varanda da casa dele, me chamou: Alex, vem aqui, faz favor. E eu fui lá, com o maior prazer. Quando eu cheguei na porta dele, ele começou: olha, estou sabendo que você está indo nessa igreja. É isso. Aí você já sabe. Já não já? Eu deixei ele falar. Porque eu quero te levar na minha igreja. Lá você vai conhecer o verdadeiro evangelho. Lá você vai ouvir a palavra de Deus. Aí eu já tinha o Espírito Santo, já era batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo colocou as palavras na minha boca. Eu disse assim: olha, quando eu estava querendo me matar, triste, infeliz, você não me convidou para ir à sua igreja. Agora que eu estou bem, que eu fui transformado, que eu estou feliz onde eu estou, você vem querer me convidar para a sua igreja? Olha, por favor, se for para você voltar a falar nesse assunto, não me chame mais, por favor. Se você entendeu, nunca mais ele falou nada. Mas era um ele mais querendo o quê? Me afastar da fé. E quando a gente está diante de uma situação como essa, a gente não pode ser sensível. Você não pode ser sensível. Eu não quero ofender a pessoa. Eu não quero magoar. Então preste atenção como é que Paulo falou com aquele homem. Olha só. Versículo 9. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do quê? Olha aí. Está vendo? Por que nós insistimos em você ter o Espírito Santo? Porque quando você tem o Espírito Santo, você sabe se defender. O procônsul, como ele não tinha o Espírito Santo, não soube se defender daquelas palavras. Mas olha quem tem o Espírito Santo, olha só. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Paulo foi sensível? Não quer dizer que você vai fazer o mesmo, por favor. Eu não falei assim. Mas se você for, eu não quero desagradar. Tá bom. Então vão ficar na sua mente, vão ficar falando até cansar você. Até começar a fazer você pensar: será? Será que eles não têm razão? Então, quando se trata de proteger a sua fé, você tem que ser logo curto e grosso. Olha, por favor, eu estou muito bem, eu estou na fé, o que eu tenho recebido está me fazendo muito bem. E ponto final. Amém, gente? Porque do contrário, olha só, pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor, ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Só foi Deus afastar o Elimás do caminho, que ele o quê? Que ele creu. Então afaste o Elimás da sua vida. Se tem pessoas que toda hora estão falando para você: fulano, você já viu esse vídeo aqui? Fulano, você já viu essa coisa aqui? Fala para essa pessoa cuidar da vida dela. E defenda a sua fé. Quando eu falo defender a sua fé, não é ficar discutindo opinião. Não é ficar discutindo com a pessoa quem tem razão, quem não tem. É você olhar para dentro de si. É você olhar para tudo que Deus tem falado para você e você fazer a sua escolha. Quem você quer ouvir? Ele mais ou o que Deus enviou para você? Ou você acha que eu que pedi para o bispo para vir para cá? Você acha que eu cheguei no bispo Macedo e disse: eu quero ir para Portugal? Você acha que eu cheguei no bispo Domingos e disse: eu quero ir para Cascais? Então, se for o Espírito Santo que me enviou até aqui, então ouça a voz dele que tem falado com você. Agora, se você ficar dividido, então você vai ser uma presa fácil do diabo, que vai fazer de você uma pessoa maliciosa. Porque olha só, versículo 8, olha só, filho do diabo, cheio do quê?
do todo engano e de toda malícia. Aqueles que se aproximam para fazer você duvidar, para fazer envenenar você, eles vêm carregados de quê? Engano e malícia. O que é malícia? É você ver maldade aonde não existe. É você ver maldade aonde não há maldade. Amém, pessoal? Então, guarde a sua fé, para que amanhã você não seja uma pessoa envenenada, para que amanhã você não seja uma pessoa contaminada. Preserva a pureza dos seus olhos, a pureza da sua fé. E se você reconhece que você está assim, eu estou assim, pastor, eu sou essa pessoa que eu mudei. Desde que um Elimás encostou na minha vida, eu mudei. Então o Espírito Santo quer restaurar a sua fé hoje. Amém? Fiquem de pé, por favor.